Pronto, aula gravando agora. Então, só para voltar, para contextualizar aqui na gravação, a gente está começando a analisar o romance Torturado. E começamos pela leitura da capa. Estou usando a editora Todavia, a edição da editora Todavia aqui, que tem essas duas mulheres negras com essas folhas, que a Nádia está colocando a hipótese de ser um facão ou algo parecido com isso. E essa hipótese, Nádia, não é sem fundamento, não. Porque, embora vocês estejam certos, a Patrícia, a Carol caiu a conexão, são duas folhas mesmo, mas são empunhadas, quase como o que seriam espadas. Mas no contexto aqui, a gente está vendo que parece um facão mesmo. O facão é muito próximo, como a Nádia disse, como a Nádia falou, do cotidiano ali daquilo tudo. Pode falar, Patrícia. Eu acredito que eu lembro, professora, que elas estejam de mão dadas, porque a história toda, né, vai travando aí a batalha delas, né? Então, porque duas mulheres aí, né, só que fazem a história, então eu acredito que e a cor também, né, porque fala que até onde eu li, eu entendo que elas são negras, né, não sei se, né, mas deu a entender lá. Tá bem baixinho o som aqui, Patrícia. Eu vou pôr o fone e ver se é melhor. Conseguiu ouvir agora? E agora, melhorou? Melhorou, professora? Então você acha que são as duas irmãs que são negras? Eu acho, professora. E aí, a questão da falando no facão, eu acredito que ela não sei que elas estavam, né? Bom, vamos sem fone mesmo. Mas mesmo assim, unidas, né? Porque até onde eu li, elas estão unidas. Né? Tem ali uma coisinha, uma vai e volta, mas elas unidas, até onde eu estou. Então, a hipótese da Patrícia é que são duas personagens do livro, duas irmãs, que eu estou falando aqui, que estão juntas, estão unidas. É isso, Patrícia? Até onde eu li, elas estão aqui ainda. A Cris está colocando aqui no chat que tem uma dependência uma da outra. E a gente vai ver essa dependência da onde que vem aqui já no começo da leitura. A própria história conta, né, professora? Que uma perdeu a língua e aí ficou dependente, e aí isso fez com que elas se unissem mais. Aí depois brigaram porque teve um primo lá, né, que elas se apaixonaram. Por isso, eu acho essa história bem interessante, eu gostei. Aí a questão também cultural, né, social, por causa do pai delas, que fazia aquelas rezas, né, que era o respeitado. Então, tem várias coisas que comentam, né, esse livro. Eu não terminei ainda não, mas eu vou terminar. Olha, esse livro tem muita questão. Tá certo, Nádia. Traz muitos temas que interessam a gente. A Alessandra está comentando aqui no chat que sustentavam a terra nas mãos, mas não tinham direito a elas. Verdade, Alessandra, essa questão agrária no romance é muito forte. Então, voltamos aqui para o livro. Ó. A gente está lendo a capa para vocês verem que a capa já traz informações. Se vocês não tivessem nenhum contato com a história, vocês iam pensar, o que é essa capa? Duas mulheres negras que estão no sertão, no agreste, que estão juntas. Aí a gente desce mais um pouquinho aqui, ó. A editora Todavia. Olha que interessante esse sumário, gente. Tem Fio de Corte, uma sequência de 15 capítulos, Torturado, uma sequência de 24 capítulos e Rio de Sangue, mais 14. O que está falando aqui esse sumário? Que o romance ele é dividido em 3 grandes blocos. Que acontecem coisas específicas que o autor ele dividiu. Então, quando eu penso em tempo também, eu posso estar pensando nesses blocos do romance, nessa divisão. Então, quem for fazer o trabalho sobre tempo, talvez precise pensar nessas 3 grandes divisões do romance. Sim, talvez tenha que pensar sobre isso também. Ou, quem for trabalhar no enredo, vai ter que dizer, olha, a escolha que o autor fez foi dividir o romance em 3 blocos. E aí a gente vai ver que blocos são esses, que está representando esses blocos. Porque o primeiro chama Fio de Corte, o segundo Torturado e o terceiro Rio de Sangue. Aqui são as informações que o autor está dando para a gente. Aí descendo mais um pouco aqui, ó. Ele faz dedicatória para o pai dele e tem uma epígrafe do Radu Anassar.
A Dona Sara é um autor contemporâneo lá do Sul, se eu não me engano, do Rio Grande do Sul, e ele pegou um trechinho e fala assim: a terra, o trigo, o pão, a mesa, a família, a terra, existe nesse ciclo, dizia o pai nos seus sermões. Amor, trabalho, tempo. Esse epígrafe tem a ver com a história? Sim. Por quê? Porque vai descrevendo a história dele, né? E fala sobre a terra, sobre a plantação, aí quando ela fala sobre o pão, a mesa, a família, é essa parte que a Alexandra comentou, né? E a Nádia também, aí a questão de não repetir salário, e até tem uma hora em que a menina fala, mas pelo menos a gente tem comida, né? Então é bem interessante, né? Eu acredito que seja isso. Aí quando o pai vai falar com entusiasmo pro família, Pois não. Perfeita a contribuição da Patrícia, é isso mesmo. Então, são temas que são tratados no livro o tempo inteiro. Aí, a Nádia vai perguntar, a Thay vai perguntar para mim, então, professora, quando eu vou fazer a epígrafe do meu TCC, eu posso pegar um trecho de um outro livro, de um outro texto, e converse com o texto que eu estou falando para pôr de epígrafe? Sim. Então, é isso que vocês vão fazer. Estão escrevendo um texto literário, o próximo romance que eu vou escrever, a Maria Nádia gosta de literatura, quem sabe? Ela é a próxima a escrever no Prêmio Leia. E a gente vai ler o romance dela. Não é? É possível. É um milagre. É possível. E aí, ela vai escolher um trecho de um autor que ela goste, que represente o romance dela, como o nosso autor fez aqui. Perfeito. Vamos descer mais um pouquinho. Vamos começar com essa parte fio de corte. Para quem não começou a ler ainda, vê por que esse fio de corte. Me escutam bem, gente? Tudo certo? Sim. Dá para enxergar direitinho aí? Ou tá pequeno ainda? Se a senhora aumentar mais, é melhor. Vou tentar aumentar aqui, peraí. Agora. Peraí. Centralize e pronto. Como é que eu tiro isso aqui? Alguém sabe? É bem no cantinho aí, eu não sei no seu computador. Ah, obrigada. Melhor? Professor, esse tema, o tema também ele já fala tudo, né? Ó, torto, arado. Eu estava analisando esse tema. Perfeito. Me fale sobre o título, Nádia. Pois é, esse título aí, torto, arado. Né? Tem uma história, dentro do texto fala que elas, né? Elas, depois de grandes, mais um pouco maiores, né? Elas iam para a roça e elas aradavam, né? Então, ali, esse torto, eu acho que tem a ver com a dificuldade, com a escassez, porque teve uma seca, né? Muito grande também, né? A fome, a dificuldade, os animais que morriam porque não tinham, né? Não tinham o que comer, não tinham nada. Então, as próprias pessoas, né? Que também estavam passando muita dificuldade. Eu acho que esse torto arado aí fala, o tema já fala de todo o texto. Só o tema já dá para você entender que o texto em si vai falar de muita coisa que tem a ver com a agricultura, né? Com a vida, né? Do agricultor dentro de uma área de terra e as dificuldades. Perfeito. Olha que interessante. Obrigada, Nádia. A Nádia levantou um tema muito... A gente estava lendo a capa, esquecemos do título. Como assim? Verdade. Torto arado. Arado traz a ideia do ambiente rural, né? Do ambiente do campo, campesino ali. Então, tudo indica que está falando de alguma coisa que está acontecendo no campo. E torto, que saiu dali, que não é reto, não é correto. Alguma coisa que está fora do eixo. Perfeito, Nádia. A Cris escreveu aqui no chat: torto arado. Eu entendi como eles estarem trabalhando em terra do outro sem direito. Me lembrou das lutas sociais da terra. Verdade, Cris, vai tratar sobre isso no texto também. Vai lá, Patrícia. Primeiro a Patrícia, depois a Alessandra. Professora, antes de iniciar a leitura mesmo, já de aprofundar um pouco, eu não consegui entender nada disso.
primeiro, explica. porque quando eu vi lá em cima, né? Fio, o que é que eu esqueci o nome? Fio de O corte, título? né? Quando eu vi escrito fio de corte, aí já iniciando dessa maneira, eu digo, como assim? Não tem nada a ver. E aí continuei lendo, né? Aí já mais pra frente foi que eu comecei a ligar ali os pontos, né? Mas de início, olhando o nome aí o título, né? Com a história que a menina começou contando, não pensei nada disso que as meninas colocaram aí. Já foi mais da segunda colega, né? A que ela escreveu aí no chat. Agora eu não fui nesse sentido aí da Nádia, não. Agora, depois que eu já tinha aprofundado um pouco na leitura, aí sim. Aí eu consegui encaixar os pontos e percebi que realmente. Mas quando ela começou contando isso aí, eu disse, não tem nada a ver. Tem alguma coisa a ver com ciência, mas não com plantação. Então, o que a Patrícia está trazendo para a gente, obrigada, viu, Patrícia? É que o autor, ele jogou uma coisa lá para vocês, jogou uma pista que não fazia sentido nenhum. Que o leitor teve que ter um pouquinho de paciência, um pouquinho de perseverança para chegar lá e fazer sentido. Fio de corte. Que fio de corte é esse? Que é isso? Fio de corte remete ao quê? A faca, facão, a folha, é o quê? E aí você vai ter que ir construindo o sentido no decorrer da narrativa, no decorrer do enredo. Perfeito. O que a Nádia, a Cris e a Patrícia estão trazendo é que os títulos, eles trazem temas. Então, quando eu falo torto arado, é o título do romance. Quando eu falo fio de corte, é o título dessa subparte, né? Da subseção do romance. É isso mesmo. Então, ó, vamos voltar lá que vocês estão falando. O título, ele traz temas. A Nádia falou, o título Torto Arado, ele traz temas como a reforma agrária, as lutas de classes. Tudo bem, gente? Voltando agora para o TCC de vocês, tem função paralelo. Então, quando a Patrícia estiver escrevendo o TCC dela, ela vai pensar assim, eu quero estudar a literatura na educação do campo. Esse é o tema dela. Aí, qual é o título dela? O ensino de torto arado nas aulas de ensino médio. Entende? Então, o tema é uma coisa mais ampla, é um assunto. O título é o nome que se dá para aquela coisa. Eu posso ter vários romances que falem sobre o cotidiano rural. Eu posso falar sobre vidas secas, eu posso falar sobre, sei lá, fogo morto, torto arado. É o tema. Agora, o título é cada um deles. Perfeito. Alessandra, pode falar. Você tinha levantado a mão. Professora, eu ia falar basicamente o que vocês falaram, porque eu concordo assim, com a visão da Patrícia. A gente só vai entender o título, né, o tema torto arado, depois que a gente fazer a leitura, porque quando a gente fala do arado, a gente está falando quando se ara a terra, a gente ara reto. Aí vem a divergência do tema, né, torto arado, porque aí vem trazendo a questão daquela sina também, de ficar todo o tempo lutando pela terra, né? Além de lutar pelo direito da terra, ainda vai lutar pela sobrevivência, porque vai vir o tempo da seca, aí eles não vão plantar nada, eles vão só sobreviver dos mantimentos que ele tinha, né? Eu até esqueci do que eles teve um tempo que sobreviveram, tipo só de farinha. Aí depois da seca, aí vem o tempo de chuva, então eles ficam outro tempo permanecendo na terra ali, brigando outra vez para sobreviver. Pariam alguns peixinhos, meio muito pouco que eles conseguiam ainda pescar. Sim. Perfeitas observações, meninas. Olha que interessante que a Alessandra falou. A gente ara reto. E o título é torto arado. Só alguém que trabalha no campo sabe dizer que o arado ele é reto, ele não é torto. Essa contraposição. Nádia? Foi. É, desse jeito mesmo. O que me chamou a atenção foi logo quase no final, porque lá para o final é que está falando mesmo do que realmente significa esse torto arado, né? Porque vai falar dos problemas que eles tiveram, né, na fazenda Caxangá, né? Eles chamam de inferno. E lá, né, as lutas, as mortes, tudo. Você não podia, a mulher não podia parir, né, na fazenda, ter seu filho lá. Então, era
Então, tinha um monte de regras que elas iam sendo excluídas, né? E as pessoas trabalhavam como escravos ali, comiam só mesmo aquilo que eles tinham. Eles nem recebiam, eles recebiam um pedaço de terra lá e você tinha que trabalhar em cima para você sobreviver. E eles ainda achavam que estavam fazendo muita coisa por você. Olha só, perfeito, Nádia. Então, olha o embate aí das classes sociais, de a gente tá fazendo um favor. A Alessandra levantou a mão, Patrícia, ela vai comentar depois você, tá? Pode falar, Alessandra. Professora Nádia falando aí, eu lembrei de uma coisa interessante que eu achei até assim, a gente acha graça, mas não é no mau sentido, né? Porque tem eu vi mais de uma vez, o livro cita assim que as mulheres eram negras, mas elas falavam que elas eram índias, porque eram mais fáceis, né, de ser aceitas na Terra. Aí, apesar de elas serem negras, elas falavam que elas eram índias. E o que você pensou com o comentário da Nádia? Explica melhor, Alessandra. Desenvolve seu pensamento. Continua. Alessandra? Oi, professora. Continua. Você está falando da identidade cultural da pessoa. Continua explicando o que você estava falando. Elas eram negras e se passavam por índias. Por quê? Pois é, porque no pensamento delas, os índios eles tinham mais direito à terra, né? Eles, mesmo que os fazendeiros lá falavam que a terra não era deles, mas se eles falassem que eles eram descendentes de escravos, para eles eram mais fáceis no pensamento deles, né? Apesar do tanto de tempo que eles estavam na terra já, como o livro mesmo fala, que eles mesmos que sustentavam a terra, né? Os fazendeiros iam lá para pegar um pouco da produção que eles faziam. Então, aí, por causa disso, eles já pegavam e já falavam que eles eram os índios, porque eles falando que eles eram índios, por lei, eles seriam, como é que se fala? Os fazendeiros teriam que aguentar eles naquele pedaço de terra. Isso, Alessandra, obrigada. Isso acontece ainda, gente? Ou não? Sim, Faz sentido? Agora, 2000, né? Diz que até 2000, né? Que essa história aí foi relatada. Pelo menos eu vi nos vídeos, né? Que eu fui pesquisar também. Ela falando aí, professora, a Alessandra falando aí da questão do índio, né? Dos direitos. E depois muitos que acabou, né, a fazenda, muitos foram lá dizer que eram donos, né, de cada um. Por isso que começou as brigas, né? Antes do término do grande trauma que Pera, não chega tão longe, Nádia, pera um pouquinho. Tá bom, tá certo. Aqui. Não, beleza. Vai lá, Patrícia, e depois a Eva. Bora lá, Patrícia. O meu é bem rápido, a gente começa a conversar e o pensamento começa a rodar aqui. Uhum. É que eu fiquei lembrando de um ditado popular que fala, né? Tu nasce torto, o povo não fala isso, então lembrando do título, torto arado. Tudo que acontece aí dentro da história acontece até hoje, vocês até chegaram a comentar, né? Então, torto arado continua, né? Um arado torto no sentido em que foi comentado aí no texto, né? Em que os direitos são mais para uns e outros não. Nesse sentido aí, eu estava até pensando agora, assim, muito, muito presente, para a gente comprar, por exemplo, para você comprar um terreno, você tem que ter o dinheiro. Então, assim, no pensamento assim, muito reduzido, então já era para ser feio, né? Aí eu comprei com o meu dinheiro. Mas daí, depois que você compra o terreno, você ainda tem que pagar mais taxas e taxas para poder licenciar. Nossa, perdão da palavra, isso é um roubo, entendeu? Sim. Aí, pensando no ditado popular, torto arado, de meu Deus, as coisas continuam, se não estiverem do mesmo jeito, estão pior, né? Porque tudo que é lei, eles dobram para o lado mais forte, né? Então, as coisas vão só complicando. É verdade, a Patrícia está levantando um aspecto da desigualdade social aí, a lei serve para o rico, para o fazendeiro, né? O lado mais fraco, a lei usada contra ele, perfeito. Pode falar, Eva. E aí a Eva comenta e a gente entra na leitura do texto, hein? Que a gente não entrou ainda. Bom dia. Só para
Professora, só para complementar, a Patrícia tem o mesmo pensamento, é isso que eu ia falar. Até hoje, esse livro traz totalmente atualidade até hoje, entendeu? Porque os pequenos agricultores só trabalham no inverno, porque não tem condições de trabalhar irrigado. Tu não vai chorar. Planta direto é quem trabalha irrigado. Então, hoje, esse livro traz atualidade. A história aí está totalmente, que eu estou vendo até onde eu li, é atualidade até hoje. Os agricultores, realmente, os pequenos sofrem até hoje, com esse tortarado aí. Realmente é torto mesmo, porque o pequeno agricultor não tem condições de arar, dá para trabalhar o ano todo. E sim, os que têm, os ricos, que têm máquina e tudo, entendeu? O pensamento da Patrícia é igual ao meu, é só para complementar mesmo. Ah, ótimo, meninas. Obrigada pela observação. O que vocês estão falando é que o livro retrata uma identidade que acontece mesmo, uma realidade. Isso quer dizer, gente, que ele tem verossimilhança. Verossimilhança na literatura é um termo que diz que a arte imita a realidade. Faz sentido dentro do enredo, a história faz sentido, podia ser real. O que a Eva e a Patrícia estão falando é que podia ter acontecido aqui com a gente, pertinho, com qualquer um. Que o autor ele convence isso. Essas lutas sociais, a dificuldade do pequeno agricultor, acontecem ainda hoje. O livro, a história passa na Bahia, mas podia ser aqui em Roraima. É representado também, não é isso? Perfeito, meninas. Bora começar a ler o livro, então. A gente não chegou no texto. Alguém quer começar a ler? Alguma voluntária? Não? Eu posso. Então, bora lá. Vai, Nádia. Quando retirei a faca da mala de roupas, embrulhada em um pedaço de tecido antigo e encardido, com nódoas escuras e um nó no meio, tinha pouco mais de 7 anos. Minha irmã Belonise, que estava comigo, era mais nova 1 ano. Pouco antes daquele evento, estávamos no terreiro da casa antiga, brincando com bonecas feitas de espigas de milho, colhidas na semana anterior. Aproveitávamos as palhas que já amarelavam para vestir feito roupas nos sabugos. Falávamos que as bonecas eram nossas filhas de Bibiana e Belonísia. Minuto. Rapidinho, Nádia, tá perfeita essa leitura. Vamos ver esse comecinho aqui que a Nádia estava lendo, ó. Quem tá contando essa história, gente? Quem é o narrador da história? Quem vai fazer o trabalho? Eu entendo que é a Bibiana. A Bibiana? Ou é a Bibiana ou é a Belonísia. Eu ainda esqueci quem foi que cortou a língua. Foi quem cortou a língua aí. Ah, então vamos lá. No começo do texto, tem 2 meninas que podem ser narradoras. Tem 2 irmãs aí, a Bibiana e a Belonísia. Então, o foco narrativo... Aqui, ó, quem vai trabalhar foco narrativo, atenção. Quando retirei a faca, o verbo está em primeira pessoa, não é isso? Então, a pessoa está contando a própria história dela. É um narrador personagem, é isso? Sim. É um narrador. Quem vai trabalhar foco narrativo aí? É Carol e Patrícia. É o narrador que está contando a própria história. Então, tudo que ele for contar vai ser sobre o ponto de vista dele, não é isso? Se o pai das meninas fosse contar, a história seria diferente. Se a avó, a mãe, era outra história. Então, eu tô falando a história de ponto de vista de uma ou 2 narradoras. A gente não sabe ainda. É isso? Eu acho que até aí é a Bibiana, porque lá na frente ela fala minha irmã Belonise, então, se ela fala das idades, então é a Bibiana. Perfeito. Então, ó, a Patrícia falando o quê? Que até aqui, esse trechinho que a gente leu, não dá para saber quem é a narradora. Mais para frente, o narrador dá pista de quem ele é. Até aqui eu não sei quem é, porque, ó, filhas de Bibiana e Belonísia, é isso? Tá, então a gente está pensando, quando eu falo de foco narrativo, eu estou falando sobre a escolha do narrador. Quem vai contar a história? O professor Silvio comentou na última aula. O autor é uma coisa, por exemplo, o Itamar é um homem, é o autor, isso é uma coisa.
O narrador, a figura narradora aqui é uma mulher, é uma menina. Uma mulher que está contando uma história quando ela era menina. É isso? Aí parece que foi uma carta escrita, né? Sei lá, um texto escrito, e aí o autor pegou e fez e contou a história. Por que você pensa numa carta, Nádia? Me explica. Porque naquela época a professora não tinha outros meios, eram cartas que eram escritas, né? Você, mais para trás... Eu já pensei diferente. O que você pensou, Patrícia? Eu penso que é uma carta porque a pessoa não pode falar. Então ela foi escrever. Tá, entendi. Essa imagem de carta que vocês estão falando é uma narrativa, uma história contada, escrita. Beleza. É uma narrativa aí que elas estão contando alguma coisa que aconteceu. Então, quem for trabalhar com foco narrativo, pensa nisso. Como é que é esse narrador? Quais são as cenas que ele escolhe contar? Tudo bem. E aqui, ó. E o que vocês me dizem, gente, do espaço? Como é que é esse espaço que está aqui nesse trechinho só que eu estou lendo, menos de um parágrafo? Que elementos, que objetos eu olho nesse espaço, nesse lugar da narração? Que pistas eu tenho? Eu não entendi, professora, a sua pergunta. Como é que a gente caracteriza esse espaço? Olha aqui. Quando eu retirei a mala... Oi? É pelas vírgulas? Veu ver aqui, ó. Quando eu retirei a faca da mala de roupas, embrulhada em pedaço de tecido, antigo, encardido, com nódoas. Esse termo nódoas, ele é muito específico, não é? Será que todo mundo da cidade sabe o que é nódoa? Com certeza não. É um termo próprio do campo, não é para mancha. Não uma mancha, uma nódoa. É diferente. É algo que não sujou e não saiu. É algo que sujou e não saiu. Não dá para tirar lavando. Perfeito. E, ó, isso já dá a ideia... É igual ferrugem. Igual ferrugem, né, Eva? E já traz esse vocabulário, já dá uma ideia de onde seja, indica. Nódoa é um termo antigo relacionado ao campo. Aí vamos lá, ó. Pouco antes daquele evento, estávamos no terreiro da casa antiga, brincando com bonecas feitas de espiga de milho colhida na semana anterior. Quando eu falo de terreiro, tem terreiro? Onde tem terreiro, gente? Naquela época era falado como terreiro, né? O quintal da casa. Terreiro, é o quintal da casa, tem um espaço ali, o terreiro de terra. A gente está caracterizando esse espaço de onde aconteceu. Professora, diga. Só que dentro do texto, em vários momentos ele fala de terreiro e quintal, e eu entendo que não tem o mesmo sentido. A gente vai vendo isso na função narrativa, Patrícia. O que acontece no terreiro? Qual é o espaço do terreiro? O que acontece no terreiro? O que acontece no quintal? A gente vai ver isso juntas aqui. E as bonecas de espiga de milho? Quem que brinca com boneca de espiga de milho, gente? Eu brinquei quando eu era criança. Eu também brinquei. E a Belonísia. Eu brincava e ainda comia. Tá ótimo, né? Então, brincava ali com espiga de milho. É um ambiente rural, tá? Dá para ver ali características fortes desse espaço, não dá? Espiga de milho, o terreiro. Até aí, tudo bem, gente? Uhum. Sim? E o tempo? Que tempo que isso aconteceu? O tempo Oi? O tempo presente. Parece que ele estava contando um tempo distante, mas estava contando alguma coisa que aconteceu naquele momento. Sei lá, alguma coisa assim. Tá confuso, Patrícia? Passado, é presente? Sim, professora. Se a gente fosse ler assim, sem pensar que tinha alguém narrando, já que aquela história já tinha acontecido, mas ela narra num tempo presente, porque ela fala que elas estavam brincando no quintal, e aí ficou a curiosidade, depois a avó saiu, elas correndo sobre a faca, nem sabiam que era uma faca. É uma possibilidade, vó. Mas quando eu retirei a faca da mala de roupas, tinha pouco mais de 7 anos. Eu tinha 7 anos, Patrícia. Talvez, agora que eu tô contando a história, eu não tenho mais 7 anos.
Ela narra no presente, a Alessandra falou, mas só vemos o que está no passado. Isso, Alessandra, é característica de um narrador-personagem. Ele conta a história do que já aconteceu. Por quê? Porque ele está participando da história. É diferente de um narrador onisciente, que sabe de tudo. Então, se a Patrícia fosse narrar essa história, ela está participando da história, ela só sabe o que já aconteceu até aqui. O futuro ela não sabe, porque ela é personagem. Eu acho que Tudo bem? Diga, Alessandra. Acho que é Bibiana, né? A irmã de Belonice. É a Bibiana que está narrando. No meu pé, ela está narrando como se estivesse escrevendo um diário, entende? Aí ela vai contando a história dela, só que quando a gente lê, a gente vê que está no passado. Entendi. É uma história que traz a memória, esse caráter memorialístico que a Alessandra traz como um diário. É isso, gente? E as personagens que apareceram até agora, vocês falaram, a Bibiana e a Belonisa. Por enquanto, a gente só conheceu os personagens, tá? Eu posso dizer as personagens ou os personagens. Os dois termos são aceitos. Tudo bem? Sim. Então, bora seguir. Nádia, você consegue ler mais um pedacinho pra gente? Sim. Então, aqui, peraí. Aqui. Pode seguir, por favor. Ao percebermos nossa avó se afastar da casa pela lateral do terreiro, nós nos olhamos em sinal de que o terreno estava livre, para que em seguida dizer que era a hora de descobrir o que Dona Ana escondia na mala de couro, em meio às roupas surradas com cheiro de gordura rançosa. Dona Ana notava que crescíamos e, curiosas, invadíamos seu quarto para perguntar sobre as conversas que escutávamos e sobre as coisas de que nada sabíamos, como os objetos no interior de sua mala. A todo instante, éramos repreendidas por nosso pai ou nossa mãe. Minha avó, em particular, só precisava nos olhar com firmeza para sentirmos a pele arrepiar e arder, como se estivéssemos nos aproximando de uma fogueira. Eu achei tão engraçado isso aqui. Olha só. E aí? Quem tem mais personagem novo aqui na história? Quem é? A Dona Ana. A Dona Ana. Ó, Dona Ana. Olha como é. Ela não é a Dona Ana, é a Dona Ana. Tem diferença isso? Eu acho que é um nome carinhoso, né? Tipo um apelido carinhoso. Porque é a avó delas, né? Ah, então ela fala da avó, mas a gente só vai descobrir que é a avó um pouquinho para baixo. Ela é a Dona Ana, não é a vovó. É a Dona Ana que depois aparece como minha avó. É isso? Era a Dona Ana, só que elas chamavam de Dona Ana. Eu acho que é assim. E era uma avó que olhava firme, né? O pai e a mãe precisavam falar, mas a avó só de olhar já tava. Todo mundo tava com medo dessa avó. É isso? Sim. Perfeito. Então, ó, temos 3 personagens por enquanto: as meninas e a avó delas. Nádia, lê só mais um pedacinho, depois eu troco para outro. Tá. Por isso, ao vê-la se afastar em direção ao quintal, olhei para a Belonisa. Decidida a revirar suas coisas, não hesitei em caminhar na ponta dos pés, em direção ao quarto, para abrir a mala de couro envelhecida, com manchas e uma grossa camada de terra acumulada sobre ela. A mala, durante toda a nossa existência até então, estava debaixo da cama. Eu mesma fui para o quintal espiar pela porta e ver vó Dona Ana se arrastando em direção à mata, que ficava depois do pomar e da horta, depois do galinheiro com seus poleiros velhos. Minuto? Rapidinho. Obrigada, Nádia. Olha isso. A gente estava em dúvida de quem era o narrador, não estava? Ele se apresentou aqui pra gente? Ela se apresentou pra gente, esse narrador, ou não? Sim. Me mostre no texto. Quem vai falar do foco narrativo aí pensa, como é que eu sei quem é a narradora? Eu mesma fui antes. Hã? Calma aí, deixa eu abrir aqui. Eu mesma fui, mas quem é esse eu? Ela mostra na cara nesse trechinho quem é ela. Vê se vocês acham. Ah,
professora, eu acho, para mim, todo tempo, eu digo que a Bibiana, porque ela só falou delas duas, né? Aí quando ela fala assim, olhei para a Bibiana, e lá embaixo ela fala, eu mesma fui para o quintal, espiar pela porta e ver a avó Dona Ana. Então, mais uma vez, fica claro que é a Bibiana. Ó, olha lá, Patrícia, nessa frase aqui. Por isso, ao vê-la se afastar da direção ao quintal, olhei para a Belanisa. Ela fala que ela olhou para a Belanisa. Se não é a Belanisa, é a Bibiana. Então, ó, tem duas irmãs, a Bibiana e a Belanisa. Uma olhou para a Belanisa. Então, quem tá falando? É a Bibiana, não é? Tá certo. Sim, é Bibiana. Mas olha que sutil, assim. Elas vão juntas na narrativa e é sutil. Você percebe que Bibiana... olhei para a Belanisa. Mas elas se confundem uma na outra. Então, a gente sabe que a narradora aí é a Bibiana. A Bibiana é a mais velha ou a mais nova? A Bibiana é a Belanisa tinha 1 ano mais nova que ela. Eu não entendi. A Bibiana é a mais velha, porque a Belonídia era 1 ano mais nova que ela. Ah, então, perfeito. Então, essa narradora é 1 ano mais velha que a irmã que está ali. Ei, professora, Diga. Quando eu estava lendo, uma hora, aí depois que... Eu li essa parte que ela diz que, logo no início, né, ela fala que a Belonísia é 1 ano mais nova, mas aí, em alguns momentos, ela diz, você veio da mesma barriga, né, que eu vim, né, tipo assim, fomos da mesma barrigada. Aí eu fiquei, né, será que eram gêmeas? Mas não, uma era mais nova que a outra 1 ano, então ela queria dizer, né, depois que elas eram de uma mesma mãe, né, nascidas do mesmo ventre, né, saíram dali, da mesma barriga. Foi isso. Perfeito. E por que será que a Nádia sentiu essa dúvida? Mas elas são gêmeas? Porque elas estavam juntas o tempo todo, Nádia. E mais pra frente, um pouquinho do enredo, a gente já viu um episódio de 2 gêmeas também, que se viam como uma como espelho da outra. Verdade. E dá para pensar nas 2 irmãs também. Verdade, elas não são gêmeas. Uma um pouquinho mais velha que a outra. Mas estão sempre juntas ali. E vem cá, o que vocês falam sobre esse espaço? Como é que esse espaço é caracterizado aqui no romance? Espaço sempre pensando em lugar, tá, gente? Então, o romance, vamos recapitular. O foco narrativo é como que o narrador conta a história. Sob que perspectiva, sobre que luz, que ponto de vista o narrador conta a história. O foco narrativo, a gente está vendo que seria o ponto de vista da Bibiana, que é essa menina que está contando a história. Na verdade, essa mulher contando a história quando era menina. O enredo, quais são os fatos que vão acontecer na história. Até agora ela está contando que queria ver uma mala da avó. Esse é o enredo. Quem são as personagens? A Bibiana, a Belanisa e a Dona Ana. Por enquanto é isso que apareceu. Qual é o tempo que está aqui? É um tempo no passado, quando as meninas tinham 6 e 7 anos. E qual é o espaço? Qual é o lugar que isso acontece? É a casa delas, que provavelmente está numa fazenda ali, porque tem terreiro, tem galinheiro, tem horta, tem pomar. Tudo bem, gente? E é grande, tão grande que deu tempo dela, quando a vovó chegar em determinado lugar, já dá tempo de mexer, e mesmo ela voltando, dá tempo da gente esconder. Olha só, excelente, Patrícia, é isso mesmo. É um espaço grande, não é livro na cozinha e volto. Ela passou por lá, dá para mexer e esconder. Tudo bem? A gente está fazendo essas pautas para vocês verem como tudo isso compõe o texto, compõe o romance, narrativa. Então, são elementos que a gente analisa separado, mas que todos eles trabalham juntos para... Uma professora minha falaria para a economia do texto. Quer dizer, para ver como o texto funciona, para a engrenagem, para ver como ele trabalha. Tudo bem? Sim. Patrícia, quer continuar lendo para mim? Ou alguma outra voluntária? Aqui, naquele tempo... Se não tiver, eu leio, que eu gosto de ler. Vai lá, Nádia, então, por favor. Obrigada. Naquele tempo, acostumávamos ver nossa avó falar sozinha, pedir coisas estranhas, como que alguém que não víamos se afastasse.
de Carmelita, a tia que não havíamos conhecido. Pedia que o mesmo fantasma que habitava suas lembranças se afastasse das meninas. Era uma profusão de falas desconexas. Falava sobre pessoas que não víamos, os espíritos, ou de pessoas sobre as quais quase nunca ouvíamos, parentes e comadres distantes. Nos habituamos a ouvir Donana falar pela casa, falar da porta da rua, no caminho para a roça, falar no quintal, como se conversasse com as galinhas ou com as árvores secas. Eu e Belonísia nos olhávamos, ríamos sem alarde e nos aproximávamos sem que percebesse. Fingíamos brincar com algo por perto, só para escutar, e depois com as bonecas, com os bichos e as plantas. Repetirmos o que Donana havia dito como coisa séria. Repetíamos o que minha mãe dizia baixo para o pai na cozinha. Hoje ela está falando muito. A cada dia fala mais sozinha. O pai relutava em admitir que minha avó estivesse com sinais de demência. Dizia que a vida toda a mãe havia falado consigo mesma. A vida toda havia repetido rezas e encantos, com as mesmas distração com que revirava os pensamentos. Minuto. Olha só, gente. Aqui, esse trechinho que a Nádia leu tá falando sobre a caracterização da Donana, né? Essa personagem, ela aparece aqui. E como é que ela é caracterizada? A Donana, quem me conta? Eu acho que como a maioria das vovós, né, idosas, tem muitas, acho que a maioria entra nessa fase aí, né? Fala muito sozinha, fala com as plantas, fala com as galinhas, fala com, né? E aí, no caso, ela também falava até com os espíritos, né? Com as meninas dizem, né? E aí pedia para que esses espíritos não perturbassem as meninas. Então, ela se caracteriza por essa pessoa que, né, tem essas características aí, a senhora de idade que fala sozinha, né? E elas ficavam rindo, né? Eu também fiz muito isso, já ri muito da minha avó, manguei muito da pobrezinha. E aí, perfeito, Nádia. E aí, esse misto de lembrança com, não sei se demência, imaginação, os pensamentos se misturam com as rezas, as lembranças antigas voltam, não é isso? Então, essa pessoa, como a Nádia colocou, essa personagem idosa, senhora, que talvez mistura a realidade com o passado, com o presente, e começa a organizar isso através da fala, é isso? Exatamente, ela contou tudo direitinho. Perfeito. Então, vamos seguir mais um pouquinho. Professora, diga. Isso acontece só com os idosos? Não, né? O que vocês acham, gente? Essa organização de pensamento acontece só com os idosos? Alguém me ajuda a responder para a Nádia? Meninas, alguém fala ainda? Ixi, Nádia, vamos lá com você. Porque isso, obrigada. Bora lá. Quem é que ia falar? Eu mesma, de vez em quando, me pego, né? Assim, pensando, relembrando das coisas, que era para ter feito assim, que devia acontecer assim. Aí eu vou, às vezes, para algum lugar da casa, ou, né, eu começo a montar meus pensamentos ali e fico, né, nessa conversa eu mesma comigo. Aí minhas filhas dizem assim, mãe, a senhora está falando com o quê? De mim? Eu estou falando comigo mesma. De coisa, para de mexer. A senhora está ficando doida. Olha aí. Perfeito, Nádia. Por quê? A gente faz isso. Ou pensando, ou falando. Por quê? Porque nosso pensamento se organiza na palavra. A gente ri só. Como é que a Cris falou aqui? Deixa eu ver aqui. A gente ri só e pensa em muita coisa sozinho e fala. É verdade. Nosso pensamento, gente, é organizado por meio da palavra. Nossas memórias são organizadas em palavras. A linguagem é muito importante, a linguagem humana.
Então, quando a Nádia está lá na cozinha dela pensando o que aconteceu, o que ela vai fazer, o que ela vai fazer primeiro, como vai organizar, é com a linguagem, é a língua portuguesa que ela usa isso. São com as palavras dela. E às vezes a gente fala mesmo. Por exemplo, eu vou falar de novo do trabalho de conclusão de curso. Cada vez que eu vou escrever, eu preciso contar para alguém o que eu estou fazendo, porque senão eu não consigo escrever. Pode ser a tese, pode ser um artigo, eu tenho que falar para alguém disso. Porque falando, eu organizo meu pensamento. E aí eu consigo colocar isso em texto. Claro que para uns é mais que outros. Então, Nádia, não são só as avós que fazem isso. Isso é muito comum. Só que quando a pessoa vai envelhecendo, ela não tem tanto pudor, né? Tem gente que fala assim, eu tenho idade para falar o que eu quero já, não tem? É verdade, já. Não fica tão preocupado com o que vão achar. Os adolescentes falam muito isso. Eu já sei, eu já posso falar, não sei o quê. Então, canto da minha posso vida. falar. É isso. Vamos conhecer mais essa Danona aqui, que está revirando os pensamentos falando. Continua, Nádia, por favor. Naquele dia, escutamos a voz de Donana se afastar no espaço do quintal, em meio ao cacarejo e aos cantos das aves. Era como se as rezas e sentenças que proferia e que muitas vezes não faziam sentido para nós, estivessem sendo carregadas para longe, carregadas pelo sopro de nossas respirações, ansiosas pela transgressão que estávamos prestes a cometer. Belonísia se enfiou debaixo da cama e puxou a mala. O couro de caititu, que cobria as imperfeições do chão de terra, e encolheu sobre seu corpo. Abri a mala sozinha, sobre nossos olhos luminosos. Levantei algumas peças de roupas, antigas, surradas, e de outras que ainda guardavam as cores vivas que a luz do dia seco irradiava. Luz que nunca soube descrever de forma exata. E no meio das roupas, mal dobradas e arrumadas, havia um tecido sujo envolto no objeto, que nos chamou a atenção, como se fosse a joia preciosa que nossa avó guardava com todo o seu segredo. Fui eu quem desatou o nó, atenta à voz de Donana, que ainda estava distante. Vi os olhos de Belonísia cintilarem com o brilho do que descobríamos, como se fosse um presente novo, forjado de um metal recém-tirado da terra. Levantei a faca, que não era grande nem pequena diante dos nossos olhos, e minha irmã pediu para pegar. Não deixei. Eu veria primeiro. Cheirei e não tinha odor rançoso dos guardados de minha avó. Não tinha manchas nem arranhões. Minha reação naquele pequeno intervalo de tempo era explorar ao máximo o segredo e não deixar passar a oportunidade de descobrir a serventia da coisa que resplandecia em minhas mãos. Vi parte de meu rosto refletido como num espelho, assim como vi o rosto de minha irmã, mais distante. Belonísia tentou tirar a faca de minha mão e eu recuei. Me deixa pegar, Bibiana. Espere, foi quando coloquei o metal na boca. Tamanha era a vontade de sentir seu gosto. E quase, ao mesmo tempo, a faca foi retirada de forma violenta. Meus olhos ficaram perplexos, vidrados nos olhos de Belonísia, que agora também levava ao metal à boca. Junto com o sabor de metal que ficou em meu paladar, se juntou o gosto do sangue quente, que escorria pelo canto de minha boca semiaberta, e passou a gotejar de meu queixo. O sangue se pôs a embotar de novo o tecido encardido de nódoas escuras que recobria a faca. Continua só mais um pouquinho, Nádia. Belonísia também retirou a faca da boca, mas levou a mão até ela e como se quisesse segurar algo. Seus lábios ficaram tingidos de vermelho. Não sabia se tinha sido a emoção de sentir a prata ou se, assim como eu, tinha se ferido, porque dela também escorria sangue. Tentei engolir o que podia. Minha irmã também esfregava rápido a mão na boca com os olhos marejados e apertados, tentando afastar a dor. Ouvi os passos lentos de minha avó, chamando Bibiana, chamando Zezé, Domingas, Belonísia. Bibiana não está vendo as batatas queimando?
Havia um cheiro de batatas queimadas, mas tinha também o cheiro do metal, o cheiro do sangue que ensopava a minha roupa e a de Belonise. Aqui. Obrigada, Nádia. E aí, gente, alguém quer comentar essa cena antes de mim? Bora. Cadê a Patrícia, que gosta de A fazer Patrícia as saiu, eu análises? acho. Todo mundo trabalhando aí? Eva? Bom, professora, esse trecho ele é muito, muito presente, né, na infância, na infância da gente. A gente sempre, eu ainda sou, né, mas quando eu era criança, eu era bem parecida com essas duas meninas aí, né? Aí, assim, quanto mais você esconde as coisas e não fala, né, pior é. Nesse caso, né, as meninas, elas eram tolhidas ali, repreendidas por não mexer naquela mala, e elas ficaram curiosas, hein? Principalmente a Bibiana, né? A Belonise também, mas a Bibiana, pelo que eu vi, ela era a cabeça ali do negócio, né? Ela andava e tomava frente. Era mais velha. Era mais velha, então ela tomava frente e ia. Aí elas acabaram se dando conta dessa faca, que elas nem sabiam o que era, colocavam na boca, a outra puxou com força, porque queria ver também, lá cortou a língua da irmã, aí botou na boca, se cortou também. O restante do trecho, né, da história, tá, que está mais na frente, né, que se vê o que acontece. Então, assim, o que eu posso dizer que entendo é isso, que a gente precisa sempre conversar. Se você vai não dizer para uma criança que não é para mexer naquilo, você tem que explicar o motivo, o porquê, entendeu? E dizer, olha, que tem isso aqui faz isso, se for um revólver, se for uma faca, se for, entendeu? Você tem que explicar e dizer por que não, ou por que você não quer que aquela pessoa vá para algum lugar, e dizer os perigos, né, que ali pode ocorrer com ela, com aquela pessoa. Explicar direitinho, e não fazer como os nossos avós e pais faziam, né? Eles não explicavam nada para a gente, não diziam, não nos contavam os porquês e nada. Eu não sei nem o porquê eles não faziam isso, né? Acho que a cultura, a forma, a sociedade, o meio social, que eu não sei. Eu só sei que isso traz muitas consequências, né? No caso delas, não foi muito boa, né? Acabou que unindo elas duas, né? No final. Perfeito, Nádia. Seu comentário está muito alinhado, principalmente quando você fala que essa postura de esconder a mala embaixo da cama, de não falar, de esconder das crianças, é antiga. O que corrobora para o sentido do texto de uma coisa que aconteceu no passado, com as crianças, falando de uma avó. Então faz sentido. Naquela época, provavelmente ninguém falava, olha, tem uma mala embaixo da cama com uma faca, um tecido, porque é perigoso, não mexa. Não, não é assim. Esse discurso é muito presente atualmente ainda. Talvez nem tanto quanto a gente gostaria, mas o discurso do passado era só o olhar que elas tinham medo, né? Não precisava nem falar, esse respeito, esse medo, esse temor. Então, tudo Professora, isso... Pois não. Lendo sobre isso, essa história dessas duas meninas, eu fiquei aqui pensando. Elas nunca tinham visto uma faca na vida? Será que elas nunca foram na cozinha? Nunca andaram? Ou então não sabia que aquilo ali era uma faca ou cortava? Elas não tinham contato, né? Porque aí diz que elas tinham pouco menos de 6 ou 7 anos, né? Na época. Pois é, será que elas nunca viram uma faca? Ou será que essa faca era especial porque estava escondida? Sabe? Porque elas tinham 6, 7 anos, mas a avó reclama que a batata estava queimando. O que sugere que elas estavam fazendo batata. Elas sabiam fritar batata, né? Então. Com essa idade. E aí, essa faca, é claro, que tinha um cunho bem emocional ali, né? De lembranças, né, fortes para a avó dela. Né, coisas que aconteceram, que a história vai contar na frente. Mas elas não sabiam, né? Na realidade. Mas será que, Nádia, que elas já tinham visto uma faca de prata antes, ó?
não é qualquer faca, é uma faca que brilha, de prata, escondida. Com o cabo ainda, né? Um cabo de marfim, né? Bem caro. Exatamente, não era uma faca da cozinha, amarrada, de madeira, não. É uma faca de prata com cabo de marfim, super chique, super linda. A Alessandra falou alguma coisa aqui. Mas essa é a questão, a curiosidade de ver o que tinha diferente nela, porque estava guardada e não na cozinha, é verdade. O que fazia ela especial, além de ser bonita, de prata, com cabo de marfim, estava escondida como um tesouro, né? Que ela coloca aí. Não era que na cozinha para eu cortar batata e fritar. Uhum. Vamos... Elas não tiveram elas não perceberam que aquilo ali era parecido com a faca da cozinha e que também cortava, né? Aquele objeto encantou essas meninas. Nunca tinham visto isso. Tão bonito, tão especial e guardado a tão, sei lá, 7 chaves. Meninas, tudo bem até aí? Dá para entender o que a gente está falando? A gente está analisando o texto, tudo bem? Me digam. Dá para continuar lendo mais um trechinho para a gente analisar? Como é que vocês estão aí? E professora? Oi, Eva. Eu fico aqui me perguntando, já que elas tiveram a curiosidade de ver essa faca brilhando, por que elas não pegaram outro objeto e foram cortar? E foi cortar logo a língua? Será por quê, hein, professor? Boa pergunta, alguém quer responder? Demais, criança é pega, criança. põe na boca, né? Tudo que pega, põe na boca, Nádia. O que será? O que ela está pensando? Os pedagogos já falavam da fase oral. A primeira fase da criança, tudo que pega, põe na boca. E quando a gente é criança, a gente valoriza muito a comida. Pelo menos eu era assim. A comida, para mim, era... Ixi, se eu visse alguém com a barriga cheia, eu estava... Se eu tivesse com a minha barriga cheia, eu estava feliz. Não estava nem aí. Se eu estava bem vestida, se alguma coisa, não. Eu queria estar com a barriga cheia. Com a barriga cheia, a criança põe o dedo na boca, chupa chupeta. O prazer da criança, na primeira infância, está muito relacionado com o paladar, com a boca mesmo. Mamar no peito, na chupeta, na madeira, não é isso? Uhum. Depois, os psicólogos, pedagogos falam que isso vai mudando. Aí tem a fase anal, tem a fase psicomotora, vai mudando isso. Primeiro a criança põe tudo na boca, depois ela vai aprender o que é cocô, o que é xixi. Mas esse começo ainda, elas eram muito novas, né? 6 anos, 7 anos. Ainda assim, tudo ia para a boca, para ver, experimentar, conhecer o mundo pela boca. Eu tenho 2 filhos, uma de 1 e um de 5, que eu tenho que tomar cuidado, porque do nada vai para boca as coisas. Pode falar, Alessandra. Professora, é porque aí também no parágrafo relata que a faca tinha um cheiro do metal, né? E já que o metal era precioso, elas nunca tinham sentido o cheiro antes. Aí, como achou interessante o cheiro, né? Falou, e o gosto, como é que deve ser? Uhum. Verdade. Cheiro do metal, do marfim. Tudo bem, As crianças de hoje, elas são curiosas, mas elas têm outros, né? Outros fins. Os objetivos delas hoje são outros, né? Eles passam por essa fase, mas aí depois, com a tecnologia, né, que hoje é apresentada a essas crianças a partir dos 2 aninhos de idade, você já vê criancinha... O meu sobrinho tem 1 aninho e pouco, fica aqui na cama, né? A gente bota aqui na televisão uma coisinha para ele assistir de infantil aqui, um desenho, um negócio, e ele fica quietinho, assiste tudinho. Não sei se ele entende muita coisa, mas ele assiste. Assiste, você pode observar, Nádia, que mesmo quando você põe um desenho para a criança assistir, ela tá lá com o dedo na boca, com um sapato na boca, com chinelo, o que tiver perto, ela põe na boca. Ela fica lá vendo, assim... Minha filha tem 1 aninho e meio também. O que eu deixar por perto vai parar na boca. A liguinha do cabelo vai parar na boca, vendo no desenho. E você tá certa. As fases estão mudando um pouco. Talvez essa fase oral que hoje é para criança até 4, 5 anos,
ali ainda estava com 6, 7 anos, porque não tinha tecnologia, não tinha essas fases mudando todo. Tá certinho, Nádia, é isso mesmo. Gente, eu posso ler mais um pedacinho do texto com vocês? Estão muito cansadas? Como estamos? Eu estou de boa. Eu queria pelo menos acabar o primeiro capítulo com vocês hoje. Eu não vou ler todos os capítulos na aula, não se preocupem. Mas eu queria acabar pelo menos o primeiro capítulo para a gente ver a parte do narrador, do personagem. Dá para ter uma ideia já do que vocês vão fazer no trabalho de vocês? Tá? Dá para perceber um pouquinho melhor ou ainda não? Eu estou percebendo um pouco, assim, porque o enredo é a história contada, né? Mas aí tem algumas características, né? Que diferencia. Isso mesmo, Nádia. Aí, no caso, o enredo no início tem a mala, né? Da avó. Aí, nesse caso, agora que surgiu a faca, né? Então, quando você pensar no enredo, Nádia, você tem que pensar na história contada, na sequência de fatos. Mas, por exemplo, por que você acha que o narrador escolheu começar a contar a história a partir do episódio da mala? Ele podia ter começado de quando elas nasceram, não podia? Mas não, começou do episódio da mala, quando tinha 7, uma, 6 anos a outra. Essa é a primeira coisa que ele conta. Eu acho que foi através desse episódio aí da mala. Não sei. Então, são coisas para você pensar nas escolhas que o narrador faz para falar do enredo. Porque ele podia ter começado quando as meninas eram velhinhas e estavam lembrando de quando eram crianças. Podia ter escolhido. Ou então, como a gente vê nos filmes de flashback, do final para o começo, ou do meio. Que escolha? Por que ele escolheu começar lá? Uma narração temporal, quem está pensando em tempo, de quando elas eram crianças, foram crescendo. Entende? Vocês vão pensar nessas escolhas do narrador. Tá? Aí depois, falou lá da faca. A gente vai ver o que vai acontecer aqui para frente. Como é que vai acontecer? Uma delas vai perder a língua, vai cortar a língua. E como é que isso vai aparecer no decorrer da história? O que vai implicar uma delas perder a língua? Vai criar uma identidade junto das irmãs? Uma vai ter que falar pela outra. Elas vão ficar muito mais unidas, vai ter uma simbiose. Você percebe, Nádia, que a escolha dos fatos que ele vai contando vai mostrando um ponto de vista daquelas meninas. Por exemplo, um exercício para a gente pensar é: e se fosse Donana que estava contando essa história? Como seria essa história pelo ponto de vista da Donana? Ou do Zeca Chapéu Grande? Se for o pai que conta essa história, como seria essa história? Eu estaria... Quando eu falo de ponto de vista, eu estou falando de foco narrativo ainda assim. Mas eu quero dizer que o enredo, o jeito que ele escolheu contar a história, que o narrador ou a narradora escolheu contar a história, mostra muito do ponto de vista dela, entende? Meninas, Thay, Cris, Alessandra, Eva, tá dando para ter uma ideia do que vocês vão fazer no trabalho? O quê? Deu sim, professora. Dá? Sim, professora. Então, porque vocês vão selecionar trechos do romance, por exemplo, a Cris vai falar sobre personagens. Ela vai selecionar trechos que mostram as personagens para caracterizar quem era a Bibiana, quem era a Belanísia, como é que elas mudam no decorrer da história. E a Donana, né? E o Zeca Chapéu Grande, quem são os personagens principais que você vai mostrar? Na narrativa, onde eles aparecem, como é que eles mudam? Eles são sempre do mesmo jeito? Eles mudam, às vezes são bons, são ruins, entende? O tempo, ele é cronológico, elas vão crescendo junto, como é que vai aparecendo esse tempo? É o tempo do relógio? Tem também o tempo psicológico delas, que elas vão lembrando o que vai acontecendo, tá? Professora. Diga, Eva. Deixa eu lhe falar, tô igual a Nádia. Então, no enredo, a gente vai ter que contar a característica, tudo que tem dentro da história, a gente vai ter que contar, é? Então, quando eu penso no enredo, Eva, eu penso em tudo, na sequência de fatos da história. Mas eu não espero que no seminário
vocês contem o livro inteiro aqui pra gente, não é isso, tá? O que eu espero de vocês? Tá, então... Que selecionem os principais fatos da história para contar. Tanto que... as principais... Continue. Tanto que o primeiro trabalho vai ser de vocês. No dia 1º vocês começam o enredo e depois o foco narrativo. Qual é a sequência? Se você fosse contar para uma amiga, Eva, chegou sua amiga aí na sua casa, você vai contar que está lendo esse livro de doutorado. O que você vai contar para ela no livro? Entende? A gente já começa falando das 2 meninas, né? Começa falando das meninas. E aí vai selecionando trechos para contar essa história. Vocês podem contar com as partes de vocês, as palavras de vocês, mas aí seleciona alguns trechinhos para dizer, olha, aconteceu isso no capítulo 1, aconteceu isso no capítulo 2. Olha, o livro é dividido em 3 partes. Uma chama fio de corte, a outra chama... Cadê minha colinha? Torto arado, e a outra rio de sangue. Por quê? Na primeira parte, fio de corte, o tema mais importante da história é quando as meninas cortam uma corta-boca, outra corta-língua, e isso vai levando a desdobramentos da história. Vocês vão perceber que esse corte na língua vai interferir nessa primeira parte inteira. Tudo que vai acontecendo tem a ver com isso. Da mesma forma que o Torto arado e o rio de sangue não está ali à toa, aquele título do texto. Sabe? Então, o trabalho de vocês que vão trabalhar com enredo é fazer a seleção de trechos para justificar essa história. Tudo bem? Sim. Aí, a Thay, por exemplo, a Thay vai falar sobre os personagens, junto com a Cris. Como é que esses personagens aparecem? Tem a Dona Ana, ela aparece no começo do livro, ela vai aparecendo depois, vai tendo memórias dela. Como é que a gente vai sabendo desses personagens? É logo de cara que contam tudo? Ou não, a gente vai descobrindo depois o que está acontecendo. E essa filha dela que morreu, o que aconteceu, sabe? Quem são os personagens principais do texto? É a Belonisa e a Bibiana. E quem está em volta delas? É o Zeca Chapéu Grande, a Salu, quem mais? Entende? Ah, professora, mas tem muito personagem, é verdade. Quem são os principais, quem são os secundários, qual a relação entre eles? Um é pai, outro é mãe, outro é avó. Tudo bem, meninas? Sim. Eu entendo que estão trabalhando, pode falar no chat se tiver, mas se tiver mais dúvida, me pergunta, tá? O espaço, quais são os elementos? A gente está falando, é na fazenda e na casa. Mais para frente, o espaço, vocês vão ver que vai mudando na história. Na fazenda vai surgindo uma escola, vai surgindo outras coisas ali. O espaço que eles vivem ali, o espaço rural, ele não é o mesmo. Ele vai mudando no decorrer da narrativa. O que causa essa mudança no espaço? Tá? Uhum. Bom, eu vou fazer assim, eu vou parar a leitura de hoje aqui. Vocês continuem a leitura, a gente vai lendo. Amanhã a gente vai continuar lendo romance de uma outra parte. Continuem lendo. Dúvidas vocês tragam para aula amanhã. Pode ser? Sim. Tudo bem? Dúvidas podem perguntar também no grupo do WhatsApp, mandar mensagem para mim no privado. Tem problema nenhum. Então, beleza. Professora, diga, Nádia. Então, eu posso montar o meu, no caso, o meu enredo, meu trabalho é sobre o enredo. Eu posso montar a minha narrativa, tipo uma narrativa, né? Eu vou descrever tudo que eu entendo, no caso, começando do tema, e aí eu vou discorrer os 3 tópicos principais, né? Que o autor selecionou, e vou escolher dentro do texto as formas mais, né, no caso, que eu identifiquei lá, né, no primeiro capítulo, no segundo e no terceiro. Né, sobre o enredo, falar sobre isso aí e fazer uma conclusão. É isso. Você vai contar a história do começo, meio e fim. O que aconteceu nessa narrativa? É isso mesmo. Só sobre o enredo. Entendi. A sequência de fatos. É claro que você vai acabar falando um pouco das personagens, talvez fale um pouco do tempo, mas o seu foco, Nádia, é o enredo, a história, a sequência de fatos, tá?
Vocês vão abrir a aula, vão ser as primeiras no dia 1º. Em seguida, a Carol e a Patrícia vão falar sobre essas narradoras aí. Que foco narrativo é esse? Que escolhas que elas fizeram? Que são narradoras personagens. Tudo bem? Não se preocupem. Amanhã a gente vai continuar a leitura, vai conversar mais sobre isso, vai ver como vai mudando. Vocês estão aprendendo a fazer uma análise literária de um texto. Eu sei que talvez seja uma primeira experiência. Então, tá tudo bem. A gente vai construindo juntos. Juntas, né? Nessa classe de meninas hoje. Beleza, gente? Dúvidas? Beleza. Muitas. Muitas. Isso. Muitas, Eva. Não seria nós se não fossem as dúvidas. Ótimo. Melhor coisa. Gente que sabe muito, a gente desconfia, viu? Quem sabe tudo, você fala, não é gente boa, não. É verdade. Bom, meninas, então, obrigada. Eu vou parar a gravação aqui agora. Obrigada também, professora.